noite. No ar, mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do filósofo, cientista e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.arcanocelestes.com ou pelo site www.cwbtv.net. Esta noite, dando prosseguimento à série de estudos que viemos realizando, falaremos um pouco sobre dois temas de suma importância na doutrina da Igreja, quais sejam o pecado e a penitência. Eduardo, boa noite. Boa noite. Primeiramente, Eduardo, eu queria que a gente pudesse falar um pouco, porque eu acho que hoje em dia não se fala muito, né, do que é a confissão dos pecados, mas quando eu era criança, e você acredito que também, ouvia muito das confissões que nós tínhamos que fazer na igreja e para o padre, para que nós pudéssemos ser perdoados, né? E também sobre a penitência que implicava a confissão desses mesmos pecados. Eu queria que você falasse um pouco o que a nova igreja, ou o que os escritos nos trazem sobre isso, o pecado e a confissão do pecado e a penitência. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Realmente, esta questão dos pecados, no caso da confissão dos pecados, ela sempre continua sendo uma coisa muito atual, né? E a penitência da mesma forma, porque quem quer ser salvo, ele necessita fazer essa confissão, né, para si mesmo, né? Não necessita necessariamente ser para um sacerdote, mas ele pode confessar intimamente a Deus, né? E essa confissão, ela justamente consiste em que a pessoa veja os males dentro de si, ela reconheça esses males, né? Ela, digamos assim, ela se penitencie deles, né? E deseje firmemente se afastar desses males, né? E justamente a penitência é uma continuação da confissão de pecados, de forma que a confissão de pecados seria como que um diagnóstico que é feito, uma espécie de um levantamento, né? E a penitência é justamente quando a pessoa, então, humildemente pede para o Senhor que seja remido desses males, né? E, consequentemente, que haja um afastamento desses males por parte do homem, né? Ou seja, o homem renuncia a esses males, né? De forma que ele se compenetra deles e toma uma firme resolução de ter uma vida nova, né? E de forma que ele possa viver uma vida nova de acordo com os preceitos da caridade e da fé, né? Então, em resumo, é isso. A confissão dos pecados é como que um diagnóstico, né? E a penitência é como que, digamos assim, um remédio que é aplicado por parte do homem, mas com a anuência do próprio Senhor, né? Ou seja, então o Senhor pode fazer o afastamento desses males do homem quando o homem renuncia a esses males, né, da sua vida, né? Ou seja, mas ela é de uma maneira interna, muito íntima, né? Como você falou, não há necessidade da presença, não é exclusivo, ou seja, não é necessária a presença de um sacerdote. A pessoa deve fazer isso em seu íntimo, né? Em oração e confessar e realmente decidir por mudar a sua vida, né? Exatamente. Não é algo... Inclusive, eu acho que isso entra na próxima pergunta, que tem uma diferença da confissão de pecados que tem um valor espiritual e daquela que não tem. Ou seja, nós sabemos, em linhas gerais, que muitas pessoas apenas confessam de boca, mas eu queria que você aprofundasse um pouco o que os escritos trazem sobre isso. Exatamente. A confissão que não tem um valor espiritual é aquela confissão que é feita de uma maneira muito geral, muito ampla. A pessoa simplesmente se confessa culpada, né? Mas sem especificar os males em que ela, digamos assim, está presente em sua vida, né? Digamos que ela não nomeia esses males, né? E ela não especifica
ela não pormenoriza esses males, ela não detalha para si mesmo, né? Então, essa confissão muito geral, ela, quando a pessoa, depois dela fazer essa confissão, na verdade ela faz uma espécie de confissão, mas não é considerada uma confissão de penitência, né? Porque logo a seguir ela volta a praticar esses males, né? Ou seja, aqueles males que ela, digamos assim, que ela denominou só de uma forma geral, eles não ficam marcados na sua mente, né? De forma que ela, então, quando a pessoa faz uma confissão que realmente tem um valor espiritual, essa confissão e essa penitência, ela é, digamos assim, pormenorizada. Certo. Então a pessoa ela distingue exatamente quais são os males que ela está cometida, né? E pouco a pouco ela então vai aplicando esse afastamento desses males em sua vida, né? Porque ela identificando, ela nomeando, ela especificando quais são exatamente os males que ela, digamos assim, está sofrendo, ela pode com muito mais propriedade ir se afastando desses males, né? E isso então leva a uma verdadeira regeneração, um desenvolvimento correto no sentido de que a pessoa se afasta realmente dos males, né? E então o Senhor pode entrar nessa pessoa de uma forma concreta, né? Dentro do seu mundo espiritual, né? E é interessante que quando a gente fala de regeneração, confissão de pecados e da penitência, por vezes as pessoas nos taxam de, como poderia dizer, reacionários, antiquados, e não veem que, por exemplo, as técnicas chamadas modernas de psicologia, como a terapia cognitiva, ela faz isso, uma seleção de pensamentos. Ou seja, isso o senhor já ensinou quanto tempo atrás? Ou seja, selecionar, como você falou muito bem, pormenorizar e ver quais são os pensamentos que estão lhe afetando. Isso hoje é trazido a uma outra luz, né? Que pensadores disseram ter criado essas técnicas de seleção e superação de pensamentos, quando na verdade estava tudo descrito na palavra. E que com os escritos foram realmente abertos à nossa maior compreensão e devendo ser assim aplicados. Agora, eu gostaria que a gente falasse agora um pouco, Eduardo, sobre os tipos de males. Novamente, é algo que sofre muito preconceito quando falo. A religião traz muito essa dicotomia bem e mal, né? E isso é necessário, a gente sabe. Porém, de uma maneira clara e transparente, entender o que é o mal. Agora, qual é o mal que condena e qual é o mal que não condena o homem? Certo. O mal que condena o homem, ele, a princípio, ele é concedido. O homem, digamos assim, permite que ele se faça, né? Depois, num segundo momento, ele começa a fazer com que esse mal seja feito de propósito deliberado. E num terceiro momento, ele passa a fazer esse mesmo mal, digamos assim, de uma forma prazerosa, né? Ou seja, primeiro ele permite, segundo ele faz de propósito deliberado e segundo ele faz com prazer. Então, esse tipo de mal é o mal que afasta o homem totalmente de Deus e do céu, ou seja, da possibilidade de que o céu se faça dentro dele, né? Ou seja, ele vai fechando os internos espirituais para que o Senhor possa entrar, né? E esse tipo de mal, na verdade, é o homem que se condena a si mesmo para uma situação infernal, né? Ao passo que os males que não são, digamos assim, imputados ao homem, são aqueles males que são hereditários, né? E que ele recebe quando ele nasce, desde que ele então não, digamos assim, não desenvolva esses males mais, né? E os torne seus, né? Porque quando eles são hereditários, é mais ou menos como uma espécie de uma doença. Se você tem tendência a ter diabetes, né? Essa doença vem por uma tendência hereditária, né? Mas se você se controla e não exagera no açúcar, na gordura, né? Ou se você, digamos assim, leva uma vida mais equilibrada e regrada, essa diabetes vai ficar controlada, né? Ela não se, digamos assim, ela não se expande. E aí você fica livre dela, né? Então, digamos que esses males hereditários, eles são semelhantes, né? Eles não são imputados
porque você nasce com tendência, por exemplo, para roubar ou para, digamos, se tornar um assassino, ou se você, digamos, teve um pai adúltero, que você possa ter uma tendência para o adultério, né? Mas se você se controla, se você se, digamos assim, se policia, se você aplica um certo, digamos, regramento às suas atitudes, então você se livra dessa tendência hereditária que você nasceu, né? E também isso lembra um pouco aquilo que nós falamos em programas anteriores sobre aquele mal terrível que eu considero, sobre o que é a predestinação, né? Muitas pessoas, mas muitas mesmo, vivem sobre essa forma de pensamento, que elas estão predestinadas a algo e que não tem nada a fazer para mudar a sua situação. Isso é algo muito sério É. e muito triste também, por vezes. Ver pessoas sofrendo e falando, não, eu nasci para isso. Eu tenho que viver dessa maneira, ou eu estou condenado, ou eu vou para o céu de qualquer maneira. Enfim. Eu, Eduardo, eu queria agora que a gente pudesse falar um pouco, pedir para o pessoal da produção colocar os livros e nós mostrarmos as obras, as últimas que foram editadas, falar um pouco de cada uma delas e depois falarmos sobre essa obra que contém o tema de hoje, que é a Nova Jerusalém e a sua doutrina celeste. Então, Esse primeiro livro que vocês estão vendo na tela, o Arcanos Celestes, ele é o primeiro de uma série e expõe o sentido interno dos livros bíblicos do Gênesis e do Êxodos. O volume 1 vai até o capítulo 6 do Gênesis. Ele foi publicado originalmente em latim, em 8 volumes, entre os anos de 1749 a 1756, e constitui-se na primeira obra de cunho espiritual de Emanuel Swedenborg, e que marca toda uma série de outras obras de sentido revelativo, que então Swedenborg passou a publicar a partir de uma certa época de sua vida, né? Esse segundo volume é a biografia de Swedenborg, escrita por George Trowbridge. Ele foi escrito em 1907, primeiramente publicado na língua inglesa, né? E ele então aborda desde os primeiros anos de Swedenborg, a sua carreira científica, que foi muito produtiva, né? E ele foi considerado um grande cientista na Europa do século XVIII, e posteriormente também a sua, digamos assim, seu entrosamento com o mundo espiritual e a recepção dos livros dos quais ele foi portador, né? Este terceiro livro que nós estamos vendo na tela é O Céu e o Inferno. Ele descreve o mundo espiritual visto e ouvido por Swedenborg, sua divisão em 3 planos, os céus, o mundo dos espíritos e o inferno, e descreve todos os aspectos da vida dos anjos e dos espíritos ali, e relata a entrada do homem naquela vida após a morte, né? Vocês estão vendo também o nosso telefone para contato, que é o 3027-4741, e esses livros podem ser adquiridos na Livraria Alexandria, e na Livraria Alexandria também são feitos grupos de estudos aos sábados à tarde, e as pessoas que tiverem interesse, né, poderão nos contatar por esse telefone, ou então pelo e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com. E esse último livro, 4 doutrinas, ele trata da doutrina do Senhor, da doutrina da Escritura Santa, da doutrina da vida e da doutrina da fé. É o último livro que nós publicamos aqui no Brasil, né, das obras de Swedenborg, e o primeiro que foi publicado aqui em Curitiba, né, que os demais livros tinham sido publicados no Rio de Janeiro anteriormente, né? Mais uma vez o telefone 3027-4741. E lembrando que esses livros, como você falou, são apenas, eu não diria nem a menor parte, eles são muito pouco do que constitui toda a bibliografia da Nova Igreja. Inclusive eu ia pedir para que se você pudesse tentar focar aqui. Esse aqui é o livro sobre o qual nós estamos falando hoje, né?
Ou seja, na verdade, todos os temas estão em praticamente todas as obras. Mas essa é uma obra antiga, também alguns exemplares estão à disposição do público na Livraria Alexandria, e é uma obra rara, né? Ou seja, se você for procurar ela em sebos, por ser uma edição de 45, publicada no Rio de Janeiro, ela é uma obra que vai custar muito, e nós apenas não temos esse interesse. O que nós queremos é divulgar a obra, né? Exatamente. E não ganhar nada com isso. Bem, Eduardo, voltando ao tema, eu queria que nós pudéssemos continuar falando dos pecados. Isso aqui é algo até que eu, no meu estudo pessoal, quando fui realizar, me surpreendi. Eu não tinha conhecimento desse ensinamento. Quando ele fala sobre a remissão dos pecados, eu queria que você falasse assim um pouco sobre quando os pecados são remidos, e nós sabemos que eles podem ser remidos, eles são de fato apagados, né? E quais são os sinais que o homem tem quando ele realmente vive a remissão dos pecados, né? Para que o povo em casa pudesse entender um pouco. É perfeito. Na verdade, os pecados não são totalmente apagados da vida do homem. Eles sempre permanecem dentro da vida do homem, né? Embora eles possam ser afastados. Ou seja, eles são, na medida que o homem permanece no bem e permanece no Senhor, ele cria condições para que outros bens e outras verdades sejam implantados no seu coração, de forma que aqueles pecados que ele, digamos, anteriormente tinha como centro da atenção da sua vida, eles são colocados como para a periferia da sua vida, né? E eles passam por uma memória, digamos assim, mais afastada, mais longínqua, né? E de forma então que, na medida que o homem permanece no bem e ele permanece no Senhor, fazendo os bens e as verdades, então ele pode ser cada vez mais regenerado, né? E esses males podem ser afastados cada vez mais, mas nunca eles são totalmente apagados. E aí isso acontece por isso que quando nós, digamos assim, recaímos em algum mal, parece que nós, né, voltamos para o inferno, né? Porque esses males, então, que estavam ali escondidos ou afastados, parece que eles voltam e nos pressionam, né? E isso, então, é uma necessidade, por isso é uma necessidade que o homem se mantenha sempre no bem e na verdade. É difícil, todos nós sabemos, né? Mas o homem deve persistir nesse desejo de amar o bem e a verdade, né? E um dos sinais, um dos muitos sinais que acontece quando o homem tem os seus pecados remidos, é que ele passa a ter um certo prazer em adorar a Deus por Deus, um prazer de fazer o bem ao próximo, porque é o próximo, né? E um prazer de fazer o bem porque é o bem, e de falar e dizer a verdade porque é a verdade, né? E outro sinal também é a pessoa se torna, digamos assim, ela se afasta, procura se afastar dos males e tem mesmo em aversão os males. Os males como os ódios, né? As vaidades, né? Os adultérios, né? Os roubos, todas as espécies de, digamos assim, de coisas que são contra o bem e a verdade que estão nele, ele passa então a rejeitar, né? E ao contrário, os sinais daqueles que não têm os seus pecados remidos são justamente opostos, né? Ou seja, a pessoa ela pode mesmo simular uma adoração a Deus, mas não é por Deus, e sim por si mesmo, né? Ela pode ter até fazer algum bem ao próximo, mas esse bem, no fundo, visa a si mesmo e não ao próximo, né? E essa pessoa fala a verdade, ou faz os bens, né? Sempre pensando em si mesmo e nas coisas que ela pode se apropriar desse mundo, né? E pelo contrário, ela ama as contendas, né? Ela ama, digamos assim, os ódios, né? As inimizades, né? Os adultérios e todo tipo de coisas que a afastam do bem e da verdade, né? Então esses são os sinais
que são sempre, a gente sempre consegue enxergar. Enxergando um, você enxerga o seu oposto. E você tem condições de, então, identificar o que é um e o que é outro. Assim como você pode identificar a luz, né, quando você tem as trevas. Assim como você pode identificar sempre os seus opostos, né? E eu acredito que seja esse um dos pontos mais extraordinários da doutrina, porque traz que o homem verdadeiramente regenerado faz o bem pelo bem, ama a Deus por amar a Deus, né? Eu me recordo que uma vez perguntaram a um filósofo existencialista, que me foge o nome, ou seja, até eles que não acreditam em Deus, se não há nada depois, se não há inferno, não há céu, segundo a crença deles, por que o homem deveria fazer o bem? E ele respondeu, porque sim. Ou seja, esse era realmente o bem desapegado. O bem que nós fazemos com medo do castigo, não que ele não exista, mas o medo que nós fazemos, ou o bem que nós fazemos pelo medo de sermos como chamados a nossa atenção, né? Que nós sejamos castigados, isso não é um bem honesto, não é um bem íntegro, né? E é isso que a doutrina traz. O homem verdadeiramente ele faz pelo bem, não por si mesmo, né? Não esperando nada em troca. E agora, Eduardo, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o que é a penitência, ou seja, uma vez confessados os pecados, como realizar a penitência, ou também chamado arrependimento espiritual. Certo. Então, a penitência, uma vez feito todas aqueles procedimentos que eu nomeei no começo, ou seja, a confissão dos pecados, a pessoa então se olha para si mesmo, né? Enxerga esses pecados dentro de si, esses males, né? Que a afligem, né? Reconhece eles em si, né? E ela então condena-se diante de Deus, né? Ou seja, ela se considera culpada, condena-se diante de Deus, né? E em seguida suplica humildemente que esses pecados sejam remidos, né? E ela então afasta-se desses males, né? E procura viver uma vida de acordo com a caridade e com a fé verdadeiras, né? Uma vez fazendo isso, ela também procura mais profundamente prescrutar os seus pensamentos mais íntimos, né? Onde então se encontram muitas vezes escondidas dentro da sua vontade, digamos assim, aqueles desejos mais profundos e que, digamos assim, poderiam ser liberados se eventualmente a pessoa tivesse licença para cometer certos males, né? Ou seja, se ela não estivesse sendo vista, vigiada, né, pelas, digamos, penas da lei, né, ou pelo temor de se perder o lucro, de se perder a honra, de se perder a dignidade, né, digamos assim. Então, a pessoa, se ela vigia esses males, se ela reconhece esses males, são esses males que o corpo vai fazer no momento que tiver oportunidade, né? E digamos assim, que ele puder ser liberado para fazer, né? Então, se a pessoa vigia esses males, se ela reconhece esses males, ela então está fazendo verdadeiramente a penitência, né? Porque esses males são responsáveis por aquilo que o homem vai fazer nos seus externos, né? E quem não faz penitência dessa forma, na verdade não pode fazer penitência, porque ela, quando tiver oportunidade de fazer algum desses males, quando ela não estiver sendo vista, né, ou vigiada, né, e que quando ela não tiver o medo de perder a honra, né, ou então alguma lucratividade, né, ou então, digamos assim, que ela não puder sofrer as sanções da lei, né, ela vai fazer aquilo que ela se propõe, porque isso está já no seu desejo, nos seus pensamentos. E aquilo que está nos pensamentos e nos desejos, no momento que tiver uma oportunidade, vai ser feito, né? Bem, Eduardo, com essa pergunta, né, nós terminamos esse programa de hoje. E eu queria, antes de nós terminarmos aqui, convidar todos em casa, mais uma vez, para que tomem contato através do site do Arcanos Celestes,
um pouco mais sobre para conhecer a vida e quem foi o autor, quem foi Emanuel Swedenborg. O que ele traz para nós é o quê? Uma grande... ele nos abre a Bíblia, ele não escreveu uma nova Bíblia, nos traz uma maior clareza na sua leitura para que nós possamos ter acesso ao sentido interno. Eu acredito que é uma leitura válida, não é nada que vai contra ninguém, não é nada que vai a favor, é simplesmente uma nova compreensão das grandes e poderosas Escrituras. Então, sendo assim, eu queria pedir que o Eduardo fizesse as últimas considerações, né, ao povo de casa. Então, temos 3 sites à disposição. Esse que você acabou de falar, que é o arcanocelestes.com, né? O www.swedenborg.com.br e temos também o www.novaigreja.com.br. Todos esses 3 sites, eles trazem muitas informações, né? E inclusive o primeiro que eu citei, ele pode ser acessado também a nossa programação da CWB-TV e também o www.cwbtv.net pode ser acessado para assistir os programas que já estão gravados, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Tiago, a equipe de produção da CWB-TV e as pessoas que nos assistem. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.